No dia 19 de junho de 1898, o navio Brasil chega da Europa com Afonso Segreto, trazendo uma câmera patê para filmar cenas que exibiria nos seus salões de espetáculos no Rio de Janeiro. Dali mesmo, ele filma uma vista da Baía de Guanabara, a imagem inaugural do cinema no Brasil. Os romanos trouxeram para Portugal a cultura do plantio dos vinhedos e a fabricação dessa bebida divina que é o vinho. A cidade do Porto, ao norte de Portugal, banhada pelo Rio Douro, foi considerada no século XVIII marco da produção da bebida. Braço generoso que se estenderia sedutor, regando séculos de festas pelo mundo. O vinho do Porto, multiplicado e dividido em centenárias marcas, num certo sentido mistura-se e explica a história de muitas famílias portuguesas. A Ramos Pinto, tradicional fabricante de vinhos, estabelecia para seus pares, homens e mulheres, o pisoteio das uvas como uma espécie de iniciação familiar e que inaugurava o ritual da feitura do precioso e saboroso líquido. Será tua a minha vida, só por ti suspirarei, sempre a tua imagem querida. Na memória conservarei, jurei já, torno a jurar, não é vão meu juramento. Está gravado sem cessar no pensamento. Antônio das Neves Dias de Freitas, Lisboa, 1860. No início do nosso século, o Brasil era um sítio povoado por muitas famílias imigrantes. Antônio queria que seu filho fosse para lá. Em 1909, Adriano Ramos Pinto confiou a seu primo João Pinto Dias de Freitas a representação do vinho. Com sua mulher Adelaide e seus filhos pequenos, estabeleceu-se primeiro em Niterói, onde havia uma grande colônia, e depois no Rio de Janeiro. Trouxe também exemplares de cerâmica do Carvalhinho, tradicional fábrica que sua família possuía no Porto para representá-la. Com ele veio seu filho de 1 ano, João Tinoco de Freitas, que seria, aos 25 anos, responsável pela mistura do sangue regado pelo vinho português com o sangue de uma família brasileira, casando-se com Aimé Estela Braga de Lacerda, descendente de usineiros do interior do Rio de Janeiro e dos novamente portugueses barões do Burgal. Mesclando a garapa crescida no ensolarado e tropical canavial de Campos dos Goitacazes com as uvas da beira do Rio Douro, num curso nunca dantes navegado. Comunicado o noivado em 1929, casam-se em 20 de abril de 1933. Tinoco havia montado a primeira oficina heliográfica no Brasil. Com os lucros de sua bem-sucedida empresa, resolveu produzir cinema. Deixa a oficina com seu sócio, Haroldo Meira, que leva adiante o negócio com o nome de Meira S.A. Comecei a fazer cinema a convite de um amigo meu que escrevia para cinema, Alinor Albuquerque de Azevedo. E me convidou. Eu tinha uma oficina de cópias heliográficas e apanhei um dinheiro lá e financiei a produção. Com o Alinor Azevedo,
E me parece que por influência dele também, das conversações que eles tinham, fundaram uma empresa com o nome de Rio Producâmara. Essa Rio Producâmara fez vários filmes curtos, aqueles filmes que cumpriam o decreto de obrigatoriedade, né? Fez o Rio Trabalha, que era mostrando o carioca em sua atividade diária, né? Em que se viam os maquinistas da estrada de ferro, os ascensoristas, os entregadores de leite, os entregadores de pão, que já havia isso no Rio daquele tempo, né? Um outro filme sobre a Avenida Rio Branco, em que mostrava desde o Obelisco até a Praça Mauá. Do Obelisco à Praça Mauá será o primeiro de uma série de documentários com pretensões artísticas que ele dirige, produz e distribui. Nesse filme, destaca-se a originalidade dos enquadramentos, naquela época considerados ousados, a paixão pela arquitetura e o ecletismo da paisagem urbana carioca. Comecei a me desligar do meu métier, da minha profissão, que era negócio de cópias heliográficas. E fui tocando no cinema. Mas não ganhava dinheiro, não. Não tinha experiência. Inspirado num tema de seu amigo Villa-Lobos, realiza o curta Dança, com a jovem Mariinha Portocarreiro, que mais tarde se transformaria na grande estrela Tônia Carreiro. Eu tinha uma certa habilidade em dançar. Não é que Rui Santos fica impressionado comigo, com meu rosto assim, você vai fazer cinema? Ele me disse isso. Meu Deus, era tudo que eu queria na vida, eu tinha me preparado para isso. Eu ia para trás, me revirando até o chão. Então eu agradeço a Tinoco, que foi meu primeiro diretor de cinema. E isso eu não posso esquecer. Fiz os documentários porque havia uma lei que protegia o cinema nacional, os
curta-metragem para exibir no cinema, a gente recebia a renda desses filmes. Fez o Escadas, foi o filme que trouxe o Carlos Sclia para o cinema. Em 43, tive um contato maior com o casal Vieira da Silva e Tsenes. E esse casal, inclusive, me impressionou demais pela qualidade do trabalho deles, pela seriedade dos dois. E, de uma certa maneira, eu diria quase que foram meus padrinhos espirituais, assim, no sentido de orientação do meu trabalho. Eles tinham uma invenção na pintura que mexia muito comigo. Eu era o autor do roteiro e fiz a montagem, como se você tivesse que subir vários patamares ou várias escadas para chegar à compreensão, mas tinha que ver que na pintura refletia o ambiente em que eles viviam. Na verdade, o filme teve uma boa repercussão no meio do pessoal de cinema. Esse pessoal mais, digamos, refinado, mais ligado. E a observação do Langlois era pertinente, porque a fita era tão refinada que não era para um grande público. Era a última coisa que eles esperariam de um filme vindo do terceiro mundo. Em 1936, nasce sua filha Wanda. Primeira vez que eu vi o Tinoco, e a partir daí surgiu uma amizade duradoura por muitos anos. Foi na casa da Carmen Santos. A Carmen Santos me chamou, estava preparando Inconfidência Mineira e deve ter ouvido falar qualquer coisa de mim, mandou me chamar e eu fiquei trabalhando para ela uma temporada. Tinha lá os craques junto com ela, era Humberto Mauro, Edgar Brasil, que era o câmera do Mário Peixoto. É convidado pelo escritor Henrique Pongetti a trabalhar no setor de cinema do Departamento de Imprensa e Propaganda criado por Getúlio para a divulgação das obras do Estado Novo. Leva com ele Rui Santos. O Tinoco era a pessoa encarregada das montagens quando havia produções especiais. E era quem supervisionava a montagem do jornal semanal, né? Realiza Dois Artistas, com seus amigos Vila Lobos e Portinari, que recentemente receberam o prêmio de Viagem ao Estrangeiro no Salão Nacional de Belas Artes, com o retrato do poeta Olegário Mariano.
Depois de um dia de muito trabalho pela música, é na música que o mestre encontra repouso. As obras de Villa-Lobos são lançadas pelas principais casas editoras europeias e americanas, figurando regularmente no repertório de solistas e orquestras universais. Villa-Lobos não é um folclorista, não usa a melodia popular como base de um simples trabalho de transfiguração erudita. Ele interpreta a expressão musical do povo brasileiro, revela os traços psicológicos mais íntimos e originais da raça. Nos seus tempos de boêmio, Villa-Lobos era um seresteiro incansável. Sua mãe e sua esposa sentem o que há de revivido e de procurado na voz saudosa deste violão. A obra musical de Villa-Lobos é sinônimo de paixão pela nossa terra e pela nossa gente. Um dia o Tinoco me disse, olha, Dionel, eu vou sair do DIP. Vem aí o fim da guerra, as possibilidades vão ser muito melhores de trabalho, de se ganhar dinheiro. Que ilusão. Eu vou produzir, você quer sair? E topei sair, né? Topei sair e ele criou, então, um título para o jornal cinematográfico semanal. Os Seleções Cinematográficas. Nos salões do Automóvel Clube realizou-se interessante exposição de orquídeas. Essas belas plantas, das mais belas da escala vegetal, formam uma numerosa família, contando com mais de 5.000 espécies brasileiras de flores belíssimas e muito procuradas como ornamento e para presentes. As mais belas orquídeas brasileiras expostas foram as famosas Lobata alba, Lélia lobatas e Lélias purpuratas. Finalmente, uma orquídea em seu último jardim, o bulto de outra bela flor dos jardins brasileiros, tão bela uma quanto a outra. No restaurante Esquilo, situado nas florestas da Tijuca, realizou-se por iniciativa do senhor prefeito municipal um almoço comemorativo da Festa da Bandeira, ao qual estiveram presentes altas personalidades civis e militares e inúmeras pessoas gradas. Ao som de uma orquestra, o almoço decorreu em ambiente de franca camaradagem, em que altos funcionários de nossa administração divertiram-se ao lado dos convidados, democraticamente como bons brasileiros. Artistas alegraram os ouvintes com números especiais de seu repertório. Essas seleções cinematográficas, por vezes, fazia edições especiais, né? Eu me recordo muito bem A Volta dos Pracinhas. E há um detalhe curioso dessa Volta dos Pracinhas, é que no dia em que eu filmava, em que eu estava na rua correndo para lá, para cá, para filmar a Volta dos Pracinhas, nascia o Luiz Carlos. Não permita Deus que eu morra, vem que volte para lá. Sei que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória. Com o fim da guerra, já com ideias socialistas, aproxima-se do Partido Comunista.
Rui Santos, a partir daí, torna-se o fotógrafo oficial de Luiz Carlos Prestes. Em homenagem ao líder comunista, Tinoco dá o nome de Luiz Carlos a seu filho. E o Tinoco tinha um carro, mas era um carrão. Prestes andava esse carro para lá, para cá. Então os jornais falavam muito. Imagina, é um comunista, é um líder comunista, quer que tudo para todos, e anda aí num Cadillac. O carro dele era o Cadillac do Tinoco. Agora, o mais curioso é que o Tinoco se fazia de chofer, de motorista, né? A convite de Pedro Pomar, do Comitê Central do Partido, funda a Liberdade Filmes. Realiza, com roteiro de Astrogildo Pereira e fotografia de Rui Santos, o curta Comício e o longa 24 anos de luta. Mais de 130 mil pessoas esperam pela voz de Luiz Carlos Prestes. Delira o povo no majestoso anfiteatro com a entrada de seu líder. Prestes se emociona com a gigantesca manifestação. Grande é o seu contentamento por se encontrar entre o povo paulista. É Pablo Neruda que envia a Prestes ao povo brasileiro o seu heróico poema Mensagem. Prestes toma o seu lugar na tribuna. São milhares de brasileiros, patriotas e democratas que ouvem a palavra do líder popular como seus verdadeiros amigos, simpatizantes e partidários. Em seu histórico discurso, interrompido várias vezes pelas aclamações, Prestes aponta aos brasileiros, mais uma vez, o justo caminho da União Nacional. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocarmos, devemos olhar para diante e não para trás. Quando o Prestes vai à Cinédia, que o Prestes foi ao estúdio, foi por quê? Foi para gravar o som do comício do estado do Pacaembu. Porque no Pacaembu o Rui só estava com uma corda. E a fala do Prestes no Pacaembu foi feita na Cinédia. E lá foi o Tinoco, entrou pelo estúdio adentro. Não é? E também no comício de São Januário. Quando abre a porta, quando abre o portão da Rua Abílio, o estádio todo apagado, que abre o portão da Rua Abílio, não sei se o Comitê Central, quem era, o Prestes único de pé no carro, soldados da coluna ao lado marchando com fogos acesos, né? Entra o carro para dar a volta ao estádio, é o Tinoco dirigindo. Com o partido posto na ilegalidade em 1948 e a perseguição aos comunistas, Tinoco volta à produção independente. Produz nesse ano o primeiro longa-metragem totalmente filmado em locações, a exemplo do neorrealismo italiano. Vai para Congonhas do Campo, em Minas, e com a direção de Léo Marten, fotografia de Rui Santos, tendo no elenco Graça Mello e a estreante Bibi Ferreira, e com o argumento de seu amigo escritor Lúcio Cardoso, filma Almas Adversas. No ano seguinte, produz A Mulher de Longe, sob a direção de Lúcio Cardoso, o mestre do romance de introspecção psicológica, com Iracema Vitória, Orlando Gui, Nelson Dantas
e a estreante Maria Fernanda, filha de sua amiga Cecília Meirelles. Finalmente devemos começar amanhã as filmagens da Mulher de Longe. Sozinho, enquanto passo e repasso cenas que pretendo fazer viver diante da câmera, esse estranho gosto, essa ansiedade de fazer reviver através de um detalhe um mundo adormecido e apenas entrevisto, sinto uma espécie de choque, um frêmito, quase de susto. Parece-me que acordo de repente, que não tenho o direito de tocar nessas formas escondidas, que não me pertence o dom de fazer ressurgir na tela a visão de um sentimento ou de uma paisagem perturbada. Neste momento calado, enquanto Rui Santos limpa as lentes da objetiva, repiso velhas verdades que não faz mal a ninguém serem constantemente relembradas. Não aprendemos. Não adquirimos experiências para viver, não nos tornamos diferentes pelo conhecimento, pelo menos naquilo que constitui o fundo essencial de nossa natureza. Isso quer dizer que caminhamos naturalmente do nascimento para a morte. Uma grande vida deve ser aquela que aprendeu a se despojar melhor, a fim de atingir com perfeição o fim inevitável. Me lembro que Lúcio filmava como escrevia. Um pouco a maneira do que ele me contou uma vez, que às vezes ele me disse que uma vez ele me disse que sonhava trechos de livros que possivelmente estão no que ele deixou escrito, os maravilhosos livros que ele escreveu. Só que não dá para fazer cinema assim, não dá para fazer cinema escrevendo de véspera e querendo mudar no dia seguinte. Acho que o processo deve ter sido mais ou menos esse. Era um grande poeta, era um grande escritor, mas um roteiro tem que ficar pronto com uma certa antecedência. Isso é fatal se não acontecer. E por trás disso estava João Tinoco de Freitas, talvez mais louco que Lúcio, tentando bancar isso. João Tinoco de Freitas era um produtor idealista, sem nada dessas conotações pejorativas que injustamente botam nessa expressão, querendo fazer cinema de arte numa época em que nem existia a Vera Cruz, nem a Maristela, nem Aquino Filmes, nenhuma das empresas propriamente ditas que tentaram fazer isso montadas em capital, grana, dinheiro. O cinema é, de todas as artes, a mais trabalhosa. Saberá jamais um calmo espectador de que reservas de paciência necessitamos para levantar um filme. Quando há bom tempo, nem a máquina nem o pessoal está pronto. Quando tudo está em ordem, reina o mau tempo. E esta espera me faz ver detalhes que eu não tinha percebido antes e que fazem o filme amadurecer no meu pensamento. E é inútil repetir, tão velha é a verdade. Só é possível a existência de uma obra de arte através da obsessão. Nos intervalos de filmagem, nas longas horas de expectativa, deitado na grama ou no terreno nu, sinto uma palpitação que não me é desconhecida. Qualquer coisa que desce à ponta dos meus dedos e que se chama a necessidade de escrever. Escrever, imaginar. Esse velho jogo de feitiçaria que é no mundo a única coisa importante para mim. É verdade, escreve-se com a câmera, constrói-se um filme como se faz um romance, mas com que dificuldade, com que longas paradas, com que asperezas no contato direto com os artistas. Domingo em Itaipu. Várias visitas, inclusive a de Tinoco e Marcos Conder Reis. Eu estava descalço e com um ramo de algas secas nas mãos. Sentado à mesa grande da sala de jantar, escrevo e sofro. Deste velho sofrimento que me é tão conhecido, enquanto ouço vozes lá fora, e ao longe brilha a vegetação da encosta, lavada e nova.
Então, são as duas lembranças que eu tenho, de um poeta querendo fazer um filme de arte e de um produtor que não era um poeta, mas que, no fundo, tinha uma certa alma de poeta, porque era um louco que queria produzir um filme de um outro louco. As coisas não deram certo porque era uma loucura só, mas era também um idealismo muito grande, um grande amor pelo cinema, pela poesia que ambos tínhamos e todos nós temos. Tentei a exibição também. Aluguei um subsolo que tinha lá na rua 13 de Maio. Era um subterrâneo. E lá ele tinha dois projetores de 16 milímetros. Ele passava, fazia complementos e longa-metragem. Era curioso porque tinha mesas que as pessoas podiam levar os seus almoços, as suas marmitas, na hora do almoço, né? E comerem ali quando assistiam um filme. E a coisa ia relativamente bem. Mas um dia, também por pressão de exibidores que achavam que isso os podia prejudicar, as distribuidoras deixaram de fornecer os filmes necessários à programação e o cineminha acabou. O Tinoco já tinha feito muita coisa quando eu cheguei no Rio, né? Sentia que ele tinha uma experiência muito grande. Ele era um dos líderes daquele movimento de produção, de produtores. Aqueles caras que batalharam pelas primeiras leis de proteção ao cinema brasileiro. Ele estava sempre lá na onda, né, dos acontecimentos. Com o pernambucano Newton Paiva, compra um estúdio em Jacarezinho, num subúrbio do Rio. O Moacir Fenelon tinha um estúdio e me ofereceu para fazer negócio, ficar com o estúdio. Fiquei com o estúdio dele e nessa época estava se exibindo aí esse Balança Mas Não Cai. Eu resolvi filmar, produzir e fiz Balança Mas Não Cai com os atores da rádio. O filme começou, a direção do Paulo Vanderlei, mas lá pelas tantas foi obrigado a parar, conseguiu de novo um pouquinho mais de recursos, continuou aquela mesma história do cinema brasileiro, só que naquele tempo não existia nem Embrafilme, nem lei do audiovisual, nem lei Rouanet, não existia nada. Era dinheiro que os produtores tiravam do próprio bolso, que negociavam com as distribuidoras, algumas vezes os exibidores que investiam, tá? Mas o Tinoco foi sempre o produtor que acho que ele sacrificou um bom pedaço do patrimônio dele no cinema, né? Que ele investiu porque acreditou sempre, né? A infância era uma coisa muito engraçada, porque essa história de produtor de cinema, se por um lado tinha essa parafernália de um estúdio, as pessoas famosas e tal, de repente a gente não tinha dinheiro nem para comer, né? Não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ele morava num apartamento alugado, apesar de ser um proprietário de um estúdio e ser um produtor de cinema. No Natal, às vezes, a gente não tinha os presentes que a gente imaginava, né? Mas, ao mesmo tempo, um belo fevereiro, lá chegava ele, cheio de embrulhos e tal. Quando nenhuma outra criança recebia nada, nós recebíamos presentes, eu e a minha irmã, a Wanda. Os edifícios também são humanos. Eles nascem, crescem e morrem. Digo, desabam como os homens. Nos homens há edifícios de todos os tipos e feições. Mas dentre todos eles, o que mais nos interessa é o edifício balança, 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 mas não cai.
onde há pouca luz, pouca água e pouca vergonha. E por falar em pouca vergonha, neste edifício funciona um escritório eleitoral. Outro fato interessante também é que foi o surgimento do Nelson Pereira dos Santos como grande diretor que é hoje em dia, né? O diretor, que é o Paulo Vanderlei, ele ameaçou processar o produtor se se o nome dele aparecesse como diretor do filme até o final. Aí o Tinoco, os produtores estavam procurando assim, Nelson, então vou botar seu nome. Eu falei, também não quero. Eu cumpri minha função de assistente de direção. Quer dizer, na falta do diretor, eu fiz o papel do diretor, mas eu não posso assumir essa função, essa responsabilidade de ter sido o diretor do filme. Daí ficou aquele impasse assim, o Tinoco resolveu muito bem. Ele mandou o Luiz Sá, que fazia os letreiros, botou assim, direção, entre parênteses, em parte, Paulo Vanderlei. Por favor, o doutor Leão vai demorar muito? Não, ele deve estar chegando. Trago todo o meu apoio que representa a maioria dos ferroviários. A Leopoldina está do meu lado. Muito prazer, dona Leopoldina. Esse estúdio lá no Jacarezinho que o meu pai tinha, eu me lembro muito bem. Aliás, meu primeiro contato com uma filmagem, né, foi lá. Eu era muito criança e eles me convidaram para fazer uma figuração e eu fui lá no Balança Mas Não Cai, entrei numa fila e tal para pegar umas balinhas. O primo rico distribuía balas e tal. E no final, quando eu saía de quadro, assim que eu abria o saquinho, era serragem. De tal maneira que a dificuldade que era fazer cinema naquela época, né? Mas eu me lembro muito bem, assim, dos atores conhecidos, o Paulo Gracinho, do Brandão Filho, a Marlene, o Luiz Delfino, o Erval Rossano, que eram ídolos do rádio, né? E ainda a televisão estava começando ainda, não tinha esse sucesso todo. Na época, o cinema que era essa coisa grandiosa e tal, na cabeça do imaginário da gente. Então, eu, garoto, criança, ali no meio daqueles atores todos e imaginando que o meu pai é que produzia aquilo tudo, eu ficava muito orgulhoso. Ô, primo! Ah, é você? Sou eu, primo. Uma situação muito difícil. Essa? Fala comigo. O parente é pra essas coisas. Eu queria ver se você me arranjava. Ah, mas não fala comigo agora não, porque eu estou muito atrasado. Sim? Até logo. Eu acho que era muito difícil para produzir esse filme porque muitos atores que participavam em atriz eram de rádio. E sendo de rádio, muitos eram cantores. E sendo cantores, tinham muitos shows. Eu me lembro que muitas e muitas vezes, nesse filme, eu tinha que esperar pela Marlene, que, vamos supor, marcava quinta-feira, às 3 horas da tarde. Mas a Marlene estava em Belém do Pará e até chegar ao Rio de Janeiro não era como é hoje, não, é bem difícil. Então, ela não chegava na quinta-feira, ela chegava na sexta-feira. Isso, naturalmente, atrasava a produção, né? 50 cruzeiros e... Um momentinho, faz favor. Olá, meu bem. Você já está por aqui? De passagem. Só para dizer a você que hoje não tem cinema. Não tem cinema? Não, senhor. Quando você sair daqui, irá para cá estudar. Meu bem, eu estava contando de hoje... Jorge, o nosso casamento depende disso. Enquanto você não for médico, nada feito, hein? Ou será que você pretende passar a vida inteira vendendo zinco na casa do seu pai? Pensando bem, vai ver que dá mais dinheiro. Depois de se formar, até se arranjar um emprego, como dar trabalho? Quem sabe se você não será qualquer coisa de importante dentro? Um diretor de hospital ou de um instituto. Tá bem, Helena. Você, para me animar, inventa cada coisa. Eu fico em casa estudando, pronto. Promete? Prometo. Mas não é pelo diploma. Não? Por você. Está bem. Meu amor, eu estou com muita pressa agora, viu? Eu telefono depois para você. Sim? Está bem. Desculpe, hein? Quanto é que eu já lhe dei? 50 cruzeiros. E 10 centavos. Muito obrigado e às suas ordens.
Foi gratificante por várias razões. Primeiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes atores, como o Paulo Gracindo, que era uma lição de interpretação dia e noite, né? Porque ele sabia lidar com o cinema, assim como sabia lidar com o rádio. E era engraçado, porque ele não era somente ator, né? Ele fazia teatro como ator de teatro e era apresentador. Era uma coisa... Ele sabia jogar muito bem com isso. Pode entrar o primeiro. Mas assim, doutor William? De paletó? Ah, né? é verdade. Não se esqueça do seu último discurso, doutor. Ah, é verdade. O dever tirou-me o paletó para trabalhar para o povo. Mas quem tirou fui eu, doutor. Atividade, atividade. Onde está o suor? Ah, sim, o suor. Desculpe, desculpe. Bota aqui. Agora aqui. Na testa. Eu estou suando bem? Perfeito, doutor William. O primeiro. Rio 40 Graus era o filme precursor do cinema novo brasileiro. Movimento iniciado por Nelson e depois assimilado por Glauber Rocha. O Tinoco foi fundamental, né, no Rio 40 Graus, porque o filme tinha parado, ele não tinha condições de voltar para São Paulo, condições morais especialmente, né, que eu saí de São Paulo num rompante, eu vou fazer cinema no Rio de Janeiro, etc. E não podia fazer, quer dizer, seria um desastre pessoal muito sério, né? Então, eu permaneci no Rio, eu tinha que morar onde? Morar no estúdio. Morar no estúdio. E lá, a patota da pesada, alguns deles moravam no Jacarezinho, no Morro do Jacarezinho. Eu comecei a filar boia na casa desses amigos, tá? E conheci o ambiente do morro, da favela. E daí nasceu a ideia do Rio 40 Graus. Eu comecei a trabalhar nisso. Os primeiros esboços do roteiro, eu me lembro que eu conversei com o Tinoco, trocamos ideias e tal. Eu topei ser produtor do filme. Cedi o meu estúdio. Eu tinha comprado o estúdio do Fenelon. Comprado os direitos do estúdio. E o Nelson foi para lá para filmar Rio 40 Graus. Andou por aí com a câmera na mão. Eu filmei uma parte do Rio 40 Graus lá no estúdio do Jacarezinho. Ele me cedeu gratuitamente. E tinha um cenógrafo que morava lá permanentemente, que era o Samoilov, Adrian Samoilov, um russo. Eu conhecia a cenografia, conhecia uma opção de coisas, né? E esse russo e o Hélio Silva construíram o bondinho do Pão de Açúcar. O Rio 40 Graus tinha uma aparência de documentário, né? Tudo feito em locação e tal. Agora, o interior do bondinho é puro cenário, é estúdio. E não, olha, garanto que ninguém conseguiu sacar isso, ninguém vai sacar nunca. Porque de uma simplicidade tão grande a cenografia, que foi construído o bondinho, a metade do bondinho, o Samoilov fez, né? Então a metade do bondinho. Então, filmava de um lado, saía de campo, a mesma metade invertia outros passageiros e a entrada de campo, né? Então, da ideia, somava pelo movimento, entrada e saída de campo, somava as duas metades, né? Sendo que de um lado tinha um cabo falso que fazia o movimento, passava o contrapeso do bondinho. Então, dava a ideia do movimento. Isso combinado com o plano inicial, que foi filmado na Praia Vermelha, o Sadi Cabral olha o bondinho assim, né? Então o movimento é impulsionado. E na chegada também, quando chega no Morro da Urca, o bondinho chegando, é também filmado em locação. A gente vai passar pra cima do prédio. E olha só que alto.
meu navio? Para que, Tonino? Tina, dá educação para seu filho. Por que você não dá da sua? Não tem mais? O que você tem? Encontrou filho? 60 cruzeiros. Mas é um americano pro XXX? Claro, comprei no câmbio negro. Bom. Eni, vai lá pra junto de sua mala. Então você mora lá no morro? Vou ver. Morro do Cabo Sul. Cabo Sul? Mas a sua mãe? Morreu. Seu pai trabalha, não? Não tenho pai. Mas como você vive? No morro. Vou verá. E outro episódio, não me lembro se foi na época da filmada do Rio 40 Graus, eu acho que foi na época do Balanço Mas Não Cai, que tinha um cenário de uma boate, um cenário que também Samuel Loff construiu, enorme, parecia uma obra definitiva, tão grande e todo espelhado. Levou quase um mês para construir aquele cenário, uma boate bem com vários planos, assim, né? E todos os muros eram espelhados. Era até difícil de filmar, assim, porque sempre tinha a câmera estava em campo. Mas então, durante essa filmagem, alguém correu para o Tinoco, estava no escritório, e alguém chegou a correndo e disse assim, Tinoco, parece que está pegando fogo lá no estúdio. Acho que tem um incêndio no estúdio. Aí ele, com aquele cigarro fantástico, com uma fleugma, deu uma boa tragada, soltou a fumaça elegantemente e disse, já chamaram os bombeiros? Então, olha, eu sempre procuro, quando há um desastre numa filmagem, alguma coisa que é assim, ameaçadora, que pode pintar uma catástrofe. Eu lembro desse cigarro do Tinoco, que eu dou esse tempo de reflexão, que é muito importante, né? Para sentir, avaliar realmente o que aconteceu, avaliar o que aconteceu na realidade, para depois tomar providências. Vende o estúdio e compra terras, onde pretende criar a cidade do cinema, que acaba loteando. Apresenta seu filho de 19 anos a seu velho amigo Rui Santos, com quem Luiz Carlos começa a trabalhar como assistente. E eu ficava muito temeroso, né? Meus primeiros curtas, o meu primeiro longa, Mãos Vazias, os meus outros filmes, né? O Princípio do Prazer, o Leila Diniz, até o Forol. Ficava preocupado, o que meu pai vai achar desses filmes que eu estou fazendo e tal. E ele entrava no cinema, ficava muito emocionado, gosta, é um fã dos meus filmes, é um fã meu, talvez seja o maior fã que eu tenha na minha vida, é o meu pai. Ele, na época do Leila Diniz, eu me lembro que ele ia para todos os cinemas, ia de manhã ver como é que estava a bilheteria do Arte Palácio, como é que estava na cidade. No final do dia vinha me contar como é que a carreira do filme andava. Era o meu grande fiscal, era o meu fiscal mais importante do que todos os outros do Conscine que fiscalizavam os cinemas naquela época. Então, isso, quer dizer, ele deixou de fazer cinema, mas logo, através de mim, num certo sentido, ele continua realizando essa grande fantasia de criar imagens do imaginário da nossa cultura aqui no Brasil. Nas cercanias da Praça 15, há a Travessa do Tinoco, onde moraram seus avós maternos. Uma nogueira, paulista vinda de Taubaté, que morreu de febre, e um tinoco, português vindo do Porto, dono de uma casa de tecidos em cujo sobrado morava com a mulher e as 3 filhas, Alcina, Alzira e Adelaide. O prédio está ali, tomando conta do quarteirão, esquina com o Centro Cultural Banco do Brasil, que João costuma frequentar quando passam ali os filmes do seu filho.